Nobres irmãos e irmãs que compõem a família Adeluz, a todos cumprimentos com a paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Estamos nos aproximando de mais um final de semana, já às vésperas de um novo mês, e mais uma vez chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje, as marcas de uma igreja que impactou o mundo. Vou repetir, as marcas de uma igreja que impactou o mundo. Nosso texto base, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, especificamente a partir do versículo 42 ao 47, onde está escrito: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Sinais, prodígios e maravilhas se operavam por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se junto, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e depositavam aos pés dos apóstolos, a fim de que não houvesse necessitados. Todos os dias estavam no templo, em casa comiam suas refeições com alegria e singeleza de coração, caindo na graça de todo o povo, e o Senhor acrescentava-lhe o número de salvos. Meus amados, Lucas, médico e historiador, no segundo volume de sua obra, que é o livro de Atos dos Apóstolos, descreve as marcas de uma igreja que impactou o mundo. É o que está no texto que acabei de ler. Um grupo de galileus reunidos no cenáculo foram revestidos com o poder do Espírito Santo e encheram Jerusalém com a doutrina, os ensinamentos de Cristo. Foram inclusive ameaçados, perseguidos, presos, mas em vez de recuarem, pregaram com mais audácia o evangelho, e a igreja, a partir de Jerusalém, transtornou o mundo e chegou até Roma, a capital do império. A pergunta que nós precisamos fazer é: quais foram as marcas dessa igreja que impactou o mundo? Qual era o segredo dela? É sobre isso que nós vamos compartilhar no devocional de hoje. Em primeiro lugar, a igreja de Atos era uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Vou repetir, era uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos. E nesse aspecto é impossível impactar o mundo sem a palavra de Deus. Podemos ter os melhores oradores, a melhor música, as obras sociais mais relevantes, mas sem a palavra, a igreja será apenas um clube religioso, uma agência social. O que nos distingue é o compromisso com a palavra, a pregação da palavra, a exposição da palavra. A palavra de Deus é viva, poderosa, tem vida em si mesmo. Ela restaura a alma, ilumina os olhos, dá sabedoria aos simples. Ela é melhor do que ouro e mais doce do que o mel. Portanto, a ênfase nesse primeiro segredo é que nós precisamos permanecer fiéis, comprometidos incondicionalmente com a palavra de Deus. A minha pergunta: você é um cristão comprometido com a palavra de Deus? A palavra de Deus tem relevância para a sua vida? Você ama os mandamentos do Senhor? Porque assim como um trem para correr precisa dos trilhos, nós, quanto igreja, só permaneceremos sendo uma igreja de verdade se permanecermos na palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, a igreja de Atos era uma igreja comprometida com a oração. Vou repetir, a igreja de Atos era uma igreja comprometida com a oração. A igreja só impacta o mundo se caminhar na dependência de Deus, se caminhar de joelhos. Sem oração não há poder, sem poder não há cristianismo autêntico. A igreja orava no templo, orava em casa, orava nas prisões, orava nas horas de perseguição, orava
pedindo a Deus cura, pedindo libertação e também salvação. Os líderes da igreja oravam, o povo orava, a igreja avançava na força do Onipotente, porque era uma igreja dedicada ao ministério da oração. Se quisermos ser uma igreja viva, poderosa, impactante, influente, cheia do Espírito, avivada, vigorosa, precisamos orar. Antes de Deus fazer algo que impacta o mundo, primeiro desperta sua igreja para orar. Foi assim no Pentecoste. A igreja preservou e perseverou unânime em oração e o Espírito Santo foi derramado. Está lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 14 e também do capítulo 2, verso 1 ao 4. Portanto, a minha pergunta para todos nós temos compromisso com a oração? A oração faz parte do nosso viver diário? Você tem orado em casa? Você tem orado em favor da igreja? Você tem exercitado a prática da oração? Meus amados, se queremos ser uma igreja sensível à voz do Espírito, expandindo exatamente a frieza espiritual e fazendo com que o fervor venha dominar o nosso coração, precisamos ter compromisso com a oração. Somente assim o desânimo, a frieza será banida de nosso meio. Mas, em terceiro lugar, vou dizer para você, a igreja primitiva, a igreja de Atos, era uma igreja comprometida com a adoração. Eu vou repetir. A igreja de Atos era uma igreja comprometida com a adoração. Uma igreja viva tem um culto vivo, e um culto vivo tem um povo que se deleita na presença de Deus, exaltando o seu nome, entoando em oração hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Adoração e não missões é nossa prioridade. Missões só existe porque não há adoração entre os povos. Um dia estaremos na glória e a obra missionária terminará aqui. Mas a adoração permanecerá pelos séculos dos séculos sem fim. Por isso, uma igreja viva adora a Deus em todo o seu coração, em toda a sua alma. A presença manifesta de Deus é a expectativa do povo, a maior aspiração do povo, a alegria indizível do povo de Deus é justamente o prazer de orar e de glorificar a Deus. A minha pergunta: você tem vivido uma vida de adoração? Lembre-se, adoração não é um programa, adoração é um modo de viver. Por isso, Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Deus quer o seu corpo, Deus quer a sua alma, Deus quer todo o seu ser, Deus quer você por inteiro. Por isso, tenha compromisso com a adoração. Mas, em quarto lugar, a igreja de Atos era uma igreja comprometida com a comunhão. Aliás, vou repetir, a igreja de Atos era uma igreja comprometida com a comunhão. A igreja tem uma relação vertical e horizontal. Ela adora a Deus e ama seus irmãos. A comunhão no partir do pão, a singeleza de coração, a lares abertos, a corações abertos, a mãos abertas. Eles tinham tudo em comum, repartiam os seus bens e nisso viviam como um só corpo. Os membros servem uns aos outros. Era assim na igreja primitiva. Portanto, Barnabé é um clássico exemplo da solidariedade dos crentes. Mesmo sendo pobre, eles enriqueciam a muitos. Mesmo nada tendo, eles possuíam tudo. Por isso, comunhão é um elemento fundamental
na vida da igreja. A minha pergunta: como está a sua relação com o próximo? Como vai a sua relação com os demais membros da igreja? Porque é preciso que nós vivamos em unidade, em comunhão, para cumprir-se o que diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas, em quinto lugar, a igreja de Atos era uma igreja comprometida com a fé no agir sobrenatural de Deus. Eu vou repetir. Era uma igreja comprometida com a fé no agir sobrenatural de Deus. Meus amados, havia temor em cada alma. Deus fazia prodígios. Milagres aconteciam na igreja de Atos. Eles não eram céticos e nem incrédulos. Eles oravam, eles criam, eles viam os milagres de Deus. Enfermos eram curados, possessos eram libertos, incrédulos eram convertidos, famílias eram transformadas, as evidências eram robustas, os inimigos não conseguiam deter os passos largos da igreja. Quanto mais ameaça, mais fervor. Quanto mais perseguição, mais coragem. Quanto mais sangue derramado, mais a igreja crescia. O Sinédrio, tão pouco, os Césares ou Roma puderam deter os passos da igreja. E a obra santa cresceu, a igreja avançou e ninguém pôde deter. A pergunta é: por quê? Era uma igreja comprometida com a fé no agir sobrenatural de Deus. Você ainda exercita a sua fé em Deus? Ainda crer no sobrenatural? Acredita que Deus faz milagres? Nós precisamos, de fato, refletir sobre essas verdades. Mas, em sexto e último lugar, a igreja de Atos era uma igreja comprometida com o crescimento espiritual e numérico. Eu vou repetir. Era uma igreja comprometida com o crescimento espiritual e numérico. A igreja crescia para o alto, para dentro e também para fora. Todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja era resultado de uma vida com Deus. Uma igreja saudável cresce. Uma igreja que caminha no temor do Senhor avança. É Deus quem faz a obra prosperar e crescer. É Ele quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. É Jesus quem identifica e edifica exatamente a sua igreja. É o Espírito Santo quem regenera os corações. Se a igreja não cresce, é porque há obstáculos que precisam ser removidos. Por isso eu pergunto: como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua fé? Como está a sua comunhão? Como está a sua adoração e também a sua vida de oração e de compromisso com a palavra? Meus amados, a igreja de Jerusalém influenciou a igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia influenciou a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso influenciou a Ásia Menor, a igreja em apenas 5 décadas saiu de Jerusalém, impactou Roma e em 3 séculos impactou o mundo. Hoje, vou dizer para você, a igreja se espalhou por todo o mundo. Somos a igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, o povo mais feliz da terra, o povo lavado no sangue do Cordeiro, cujo nome está escrito no livro da vida. Que alegria pertencer a esta igreja. Portanto, que cada um de nós, membros da família Adeluz, possamos refletir sobre cada compromisso e tenhamos um final de semana agraciado, abençoado e recheado de bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém e amém.